Como você abraçou o tédio? Então, a primeira dica é você meditar. Ah, como assim eu vou meditar? Simplesmente senta num lugar confortável, fecha os seus olhos e tenta não pensar em nada por 3 minutos. Ah, mas só de você não pensar em nada, você já está pensando em pensar em nada. Exatamente, você vai tentar pensar em pensar nada. E como que isso funciona, né? Você fazendo isso, você meio que se força ao seu cérebro se concentrar em alguma coisa, que nesse caso é pensar em nada. E isso é muito difícil, parece que é fácil, mas você vai tentar. Sua mente começa a querer devagar. Ele vai começar tipo, ai, preciso lavar a louça. Ai, preciso jogar o lixo. Ai, eu preciso trabalhar. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ele começa a tentar fugir, porque como você não está acostumado a pensar em nada, o seu cérebro ele começa a ficar meio assim, sabe? Tipo, ai, não quero ficar aqui, é desconfortável. E você vai ter que abraçar esse desconforto, até porque o tédio é, querendo ou não, uma coisa meio que desconfortável pra gente, né? Principalmente a gente que tá ali o tempo todo sendo super estimulado pelo nosso celular. E eu tenho certeza que é uma experiência muito boa. Eu faço muito isso, principalmente para resetar a minha mente, né? É como assim? Por exemplo, eu tô num ritmo de trabalho. Aí lá para 5, 6 horas eu falo, opa, terminei de trabalhar, vou meditar. Medito ali uns 15 minutos. É doloroso, é muito difícil. Até hoje, que eu já faço há muito tempo, eu sinto uma certa dificuldade de ficar 15 minutos, é um tempão. Às vezes eu quase durmo assim na sessão, eu tô lá meditando, opa, quase vou dormir. Mas é, mas é uma coisa muito boa, porque eu tô num ritmo de trabalho, medito, aí parece que eu reseto minhas ondas cerebrais, sei lá. Aí eu consigo entrar num outro ritmo, que é, por exemplo, vou fazer uma leitura, vou pensar num roteiro pro vídeo, é para gravar vídeo, né? Vou trabalhar em algum projeto, vou jogar videogame, não sei, não, mentira, jogar vídeo acho que nem precisa. Mas eu acho que ajuda muito nessa parte de resetar. E no meu caso ajudou bastante também com ansiedade, então eu tinha muita dificuldade de dormir. Ah, na hora de dormir eu ficava ali, meu, é, a cabeça ali, ó, mano, a milhão na hora de dormir. Tipo, eu tava muito cansado, mas na hora que eu deitava eu começava a pensar em um monte de coisa. E a meditação acabou ajudando nessa parte, mesmo que eu tenha meditado por um tempo um pouco mais, muito antes de dormir, né? Que vou dormir, sei lá, 10, 11 horas. Isso tem me ajudado bastante, né? Antes eu ficava ali uma hora e meia enrolando na cama. Hoje, ali em meia hora, talvez quase uma hora, eu já consigo dormir, né? Ainda não tá bom, lógico, eu sei disso. O ideal seria você deitar e pá, dormir. Mas já tá me ajudando bastante. E um outro jeito de você abraçar o tédio, né? Isso não é bem abraçar, mas é quase isso, porque é quando você tá fazendo uma atividade ali meio que manual, que você tá acostumado, a gente costuma ouvir alguma coisa, né? Eu, pelo menos, eu costumava ouvir música, podcast, então eu comecei a não fazer isso. Ah, mas por que não? Porque, pô, você tá querendo ser super, hiper produtivo, né? E eu acho que isso é um jeito de você abraçar uma coisa um pouco incomodada, né? Tipo, aquilo incomoda um pouco de você estar fazendo algo manual, e aí, em vez de você ocupar seu cérebro consumindo algum conteúdo, você tenta conversar com você mesmo, né? E isso é um pouco desconfortável, claro, mas eu acho que ajuda bastante a gente a começar a acostumar a ter um pouco mais de tédio. Então, a primeira coisa que eu tentei foi na academia. Na academia eu ouvia muita música. E aí eu parei, falei, ah, vou tentar parar. E aí foi muito ruim. Os 3 primeiros dias, assim, foi os piores treinos da minha vida. Só que eu percebi que quando eu ouvia música e treinava, às vezes eu nem lembrava que música que eu ouvia. E ao tirar, claro que ainda tem a música da academia, né? Tem aquelas musicazinhas. Mas acho que isso me ajudou a me concentrar muito mais no treino, de eu estar ali respirando, falando, ah, o que está acontecendo com o meu corpo? Será que eu estou bem, né? E claro, eu não estou falando que eu estou treinando melhor, eu estou falando que me ajudou a entender onde que eu estou, que exercício que eu estou fazendo, eu estou fazendo certo. E isso também, né, esse ano eu já não faço mais, mas ano passado eu corria também com fone, eu falei, putz, vou tentar parar. Aí sim, pá, correndo, sem música, é uma loucura, porque você corre lá 5, 10, 15 quilômetros, você, mano, você fica ali conversando sozinho, você fica meio lelé da cabeça às vezes, mas é um jeito de, não é totalmente abraçar o tédio, claro, porque você tá performando, você tá correndo, você tá fazendo academia, você tá lavando louça, mas é um jeito da gente treinar o nosso cérebro a não só receber, mas a gente tentar
produzir alguma coisa na nossa cabeça, né? Seja conversando com você mesmo, seja lidando com seus próprios problemas que você acaba fugindo a ouvir uma música, a ouvir um podcast, a ouvir um vídeo no YouTube. Você encara alguma coisa que está ali dentro e que você estava com e que o seu cérebro estava ali de alguma forma bloqueando porque você estava ouvindo outra coisa, e aí você consegue meio que se liberar um pouco mais, né? De você ter esse espaço para pensar sozinho. E da mesma forma, né, eu falei de música, então vamos falar do transporte público, né? Principalmente quando é um trajeto mais rápido, eu sentia eu sentia muito tédio, então da mesma forma eu tava ouvindo música, tava assistindo vídeo, tava querendo performar o tempo todo. Claro, não tô falando, né, pra você que pega ali ônibus e fica no metrô, trem, fica ali 2, 3 horas, pô, daí assiste série, faz alguma coisa que você realmente está muito cansado, mas eu falo pegar o transporte público num dia de rolê. Num dia de rolê, você vai pegar o transporte porque você gosta, né? Não é porque você é obrigado a ir trabalhar. Então isso aí já é diferente, né? Eu não tô falando. E aí eu tô falando pra você tentar não usar fone de ouvido nesse momento pra entender, né, a ambientação. Ó, onde você tá? Aqui, ah, é o trem aqui. Ah, ali é a linha de metrô. Ah, sei lá, às vezes se você pega trem tem umas paisagenzinhas pra você dar uma olhada, observar as pessoas. Isso tudo é uma forma da gente deixar o nosso cérebro um pouco mais atento e e também é meio que um tédio, porque comparado com ouvir uma música, comparado com assistir um vídeo, você tem que pensar, entendeu? Você tem que. Aí você é um tédio que você tenta fugir, mas de alguma forma você consegue abraçar o tédio porque você acaba começando a pensar com você mesmo, né? E acho que por último, o mais difícil é quando você tá em casa e você, sei lá, olhar pro teto e falar: eu não vou mexer no celular por meia hora, por 1 hora. Ou fazer um detox de rede social e deletar por um final de semana. Eu acho que isso, eu não tô na posição de falar isso pra vocês, porque eu nunca fiz isso, mas eu tenho muita vontade de fazer esse experimento. Eu acho que vai ser muito legal, né, de ficar pelo menos um dia sem rede, às vezes um final de semana, né? E tentar aproveitar algum final de semana que você for viajar, que você for sair com seus amigos, ir num festival e deletar a rede social, porque daí você já vai ser obrigado a não mexer, porque você vai estar num rolê, vai estar fazendo alguma atividade, e nisso você não vai ter tanto tempo para ficar olhando o celular. E aí, claro, isso não quer dizer que você não pode tirar foto, né? Tô falando de você excluir a rede social, mas não necessariamente você não pode tirar foto. Então, eu acho que essa é o ultimato que eu ainda não testei, que eu vou testar ainda algum dia. É você olhar e realmente tentar abraçar esse tédio de você lidar com o seu próprio cérebro, com os seus próprios pensamentos. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas não gostam dessas coisas, principalmente pessoas que sofrem algum tipo de depressão, ansiedade, as pessoas começam a se remoer naquilo e acaba querendo fugir, assistindo um vídeo, uma série, filme. Mas eu acho que é bom pra gente treinar o nosso cérebro ao desconforto, né? Porque sendo o desconforto algo tolerável, você consegue tolerar mais coisas, né? Mais coisas, talvez estresse, essas coisas, ou até mesmo ajudar a reduzir o estresse que você já está tendo hoje. E é claro, não pode se deixar de falar que o nosso cérebro não foi feito para se expor por tanta informação, tanta informação. Não é possível, a gente não foi feito para isso, a gente foi feito para ter uma conversa com as pessoas, cara a cara. A gente foi feito para ser a gente foi feito para ser um ser social, né? Não uma pessoa que fica ali o dia inteiro no celular, vendo notícia ruim, vendo um monte de vídeo que você nem lembra o que aconteceu e aí fica lá, né, só dando like e parece que as redes sociais elas estão querendo que você fique sozinha, né? Então, então além de você se esforçar para você abraçar o tédio, tenta sair com seus amigos também. Tenta sair mais, né? Não precisa ser sair com seus amigos, mas sai para dar uma voltinha, fica sem celular, observa as pessoas, tenta dar oi, né? Eu sei que existe uma certa fobia social para essas coisas, eu sou meio assim, mas é uma forma da gente, né, sair da nossa zona de conforto de alguma forma. Então, eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, né? Eu tava falando de abraçar o tédio, agora eu tô falando de conversar com as pessoas, uma, de ter uma, sei lá, uma rede de apoio, de ter amigos e tal, mas eu acho que isso tudo acaba se conectando, né? Acho que essas
a raiz desses problemas está muito conectado com o celular, rede social, algoritmo, então acabei soltando isso aqui, não podia deixar de mencionar, mas acho que para falar algo de mais específico sobre essas coisas eu vou deixar para outro vídeo. Então valeu por assistir aí e tentar fazer esse desafiozinho da meditação.